Revele o poder transformador dessa oração em 7 dias e surpreenda-se com a mudança incrível. Ana sempre ouviu de seu pai que o esforço e a honestidade eram as chaves para uma vida digna. Mas, aos 35 anos, vivendo em uma cidade pequena e cercada por desigualdade social, ela se via cada dia mais distante dessa promessa. Mãe de 2 filhos, sua rotina era marcada por longas horas na fábrica local, onde seu salário mal cobria as despesas básicas. Enquanto os ricos se divertiam em festas grandiosas, Ana lutava sozinha, enfrentando olhares de desprezo e comentários cruéis que atingiam como facas afiadas. Seu coração se apertava ao ver seus filhos sonhando com um futuro que parecia inalcançável. A vida de Ana mudou quando, arrumando o velho armário da avó, encontrou um caderno de receitas. Entre bolos e saladas, uma oração chamou sua atenção. Oração poderosa, transformação em 7 dias, prometia com uma caligrafia elegante. A esperança brotou dentro dela como um girassol em meio ao concreto. Decidida, Ana começou a recitar a oração todas as manhãs. O primeiro dia foi cheio de ceticismo, mas o segundo trouxe pequenas mudanças. Ela se sentia mais confiante ao se dirigir aos colegas, rindo mais durante o trabalho. Nada mudou, só estou me iludindo, pensava, mas o coração pulsava com uma força nova. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A cada dia, novos talentos afloravam. Ana descobriu seu dom para a costura. Ao criar blusas e desenhos, também desenhou uma nova vida para si e seus filhos. O 7º dia se aproximava e com ele uma confiança inabalável. Mas com as vitórias, o pé no chão parecia escorregar. Um novo gerente, arrogante e ambicioso, chegou à fábrica. Ele via em Ana uma ameaça. Humilhava-a diante dos outros, e mesmo assim, o apoio de uma colega de trabalho a mantinha firme. Elas trocavam sonhos e risadas, fortalecendo uma amizade que era bem-vinda em meio ao caos. Ana sentia que a oração tinha dado a ela algo além da mudança pessoal, um companheirismo, uma nova força. Contudo, as dúvidas começaram a sussurrar em sua mente. E se tudo acabasse? E se a força que havia encontrado se esvaísse sob o peso da opressão? Como poderia enfrentar aquele homem insensível e ainda garantir um futuro melhor para os filhos? O clímax de sua batalha interna estava prestes a acontecer. Uma reflexão a acompanhava. Hoje, tudo irá mudar. Mas será que tinha força suficiente para não se deixar mais levar pelo destino? O desfecho dessa luta estava prestes a ser escrito em um novo capítulo de sua vida. Ana acordou naquela manhã envolta em uma aura de determinação. Olhou pela janela, observando a luz suave que entrava, como um sinal de que algo grandioso estava prestes a acontecer. Hoje, vou encontrar coragem, pensou, enquanto colocava a mão sobre o coração, sentindo seu ritmo acelerado. A oração ainda ecoava em sua mente, como um mantra, e era isso que impulsionava. Ela vestiu sua melhor blusa, uma das que havia costurado com suas próprias mãos. O tecido macio parecia dar vida ao seu espírito. A caminhada até a fábrica foi marcada por reflexões sobre os desafios que enfrentaria. Seria aquele gerente arrogante a quebrar seu novo eu? Ela havia se tornado mais forte, mas a dúvida permanecia como sombra. Ao chegar, sentiu o ambiente pesado, como se todos os olhares estivessem fixados nela. Mas Ana respirou fundo e seguiu em frente, em direção ao seu posto. No fundo, um pensamento frio a atormentava. E se ele vier me humilhar de novo? Era um receio que a seguiria como uma sombra, mas ela estava decidida a não deixar que isso dominasse. Durante o dia, o novo gerente cumpriu a promessa de ser difícil. Com suas palavras cortantes, ele tentou desconstruir a nova confiança de Ana. Cada crítica doía, mas havia algo diferente. Ana sentia a força da oração pulsando dentro dela, como um motor aquecido prestes a ligar. Para sua surpresa, a colega com quem havia compartilhado risadas se aproximou para oferecer apoio naquele momento crítico. Você é melhor do que ele diz, Ana. Não escute, você é uma grande mulher, disse ela, com a voz firme. Essas palavras foram como um bálsamo. Ana sentiu seu coração aquecer. Era a reafirmação que precisava. A cada nova humilhação, ao invés de se encolher, ela levantava a cabeça e mantinha o olhar firme. Isso não vai me definir, eu sou muito mais, murmurou para si mesma.
As horas se arrastaram, mas a sensação de poder e controle crescia dentro dela. Quando finalmente teve a chance de falar, as palavras saíram como flechas disparadas com precisão. Seu comportamento não é aceitável, e eu não sou fraca, ela declarou, desafiando com um brilho nos olhos que ele não esperava. O corredor ficou em silêncio. Nenhum funcionário tinha coragem de se manifestar antes, mas Ana havia aberto a porta. O gerente encarou, surpreso. Ele percebeu que não estava lidando com a mulher submissa que pensava que ela era. Depois de um instante de tensão, ele se afastou, aparentemente atordoado. Ana saiu da sala com as emoções à flor da pele. Um misto de alívio e adrenalina escorria por suas veias. O que acontecerá ali foi um marco não só no seu ambiente de trabalho, mas em sua vida. A oração a tinha levado até aquele ponto e a feito perceber que, dentro dela, havia uma força que sempre esteve latente. Mas então, enquanto voltava para casa, sentiu uma inquietação. O que aconteceria se o gerente decidisse se vingar? O impacto da sua reação estava longe de ser previsível. Seus filhos a esperavam, mas a sombra da incerteza se projetava. Havia muitas batalhas pela frente. Ana se sentava no sofá, seu corpo ainda agitado e a mente fervilhando. O vislumbre de um novo futuro agora parecia mais próximo, mas como lidar com as consequências das suas escolhas? O medo sussurrava novamente, e a pergunta que ressoava em sua alma era visível: estou pronta para o que vem a seguir? Ana chegou em casa com o coração em um turbilhão. Ao ver os filhos, uma onda de amor a envolveu, mas não conseguiu se livrar daquela inquietação. As brincadeiras inocentes da filha e o sorriso do filho eram um lembrete do quanto ela precisava ser forte. A luz suave da sala parecia iluminá-los, mas, dentro dela, uma nuvem de dúvidas ainda pairava. Naquela noite, após colocá-los na cama, Ana se sentou à mesa da cozinha com uma xícara de chá fumegante nas mãos. Olhando pela janela, a lua cheia refletia a luta interior que ela enfrentava. Sabia que o gerente poderia retaliar, que ele poderia, de alguma forma, atingir sua vida fora do trabalho. O que lhe restava era sua fé, aquela oração que sempre tinha sido seu porto seguro. Ana fechou os olhos e respirou profundamente, permitindo que a paz interior a envolvesse, mesmo que por alguns momentos. Senhor, me dá força para enfrentar o que vem, me ajuda a ser um exemplo para meus filhos. Essas palavras saíam de sua boca como uma súplica, desejando que a coragem encontrada naquela tarde pudesse se amplificar nos dias que se seguiam. Com o amanhecer, um novo dia se arranjou à sua frente. Enquanto se arrumava, puxou a blusa que havia costurado, reforçando a sua determinação. O reflexo no espelho mostrava uma mulher diferente, uma mulher que estava disposta a lutar. Ao entrar na fábrica, porém, a tensão no ar era palpável. Um silêncio constrangedor a seguia enquanto todos a observavam. No entanto, Ana decidiu não se deixar abalar. Lembrou-se das palavras de sua colega, que soavam em sua mente como um cântico de apoio. Quando o gerente apareceu, o ambiente se tornou ainda mais carregado, mas, antes que ele pudesse dizer algo, Ana tomou a iniciativa. Hoje, não será como da última vez, pensou, profundamente. O gerente iniciou sua rotina habitual de críticas afiadas, mas Ana, em vez de se encolher, ouviu o que estava por trás das palavras. Ele parecia inseguro, ocultando sua própria fragilidade sob a máscara de arrogância. Com isso em mente, Ana respirou fundo e decidiu usar a mesma energia que o havia surpreendido na última vez. Eu decidi que não vou aceitar mais sua forma de tratar as pessoas, declarou, sua voz firme ecoando pelo espaço. O olhar dele se escureceu, mas ela não hesitou. Nossos resultados dependem do trabalho em equipe e não de humilhações. Você não pode me derrubar, completou, apenas sentindo a força das próprias palavras. Os olhares alheios acompanharam a cena, e Ana percebeu que não era apenas ela que estava em jogo, uma nova atmosfera se formava ao redor deles. Enquanto alguns sussurravam admiração, outros pareciam surpresos com a atitude dela. Mas a bem-sucedida confrontação não terminou como esperava. O gerente encarou, seu semblante cerrando-se, e algo em sua expressão a fez perceber que ele estava realmente furioso. O silêncio na sala pesava e, por um instante, Ana se perguntou se havia ido longe demais. Ao final do dia, enquanto passava pela porta de saída, uma mensagem chegou ao seu celular. Era sua amiga de trabalho. Ana, você está sendo admirada. As pessoas estão falando sobre sua coragem. Você tem apoio, não esqueça. Aquilo trouxe um leve sorriso ao seu rosto, mas a tensão não se dissipou completamente. Um novo dilema a aguardava. E no fundo de sua mente, a pergunta persistia: e se ele não aceitar sua derrota? Com o coração batendo rápido e a respiração falhando levemente, Ana soube que a luta estava longe de acabar.
As noites também poderiam ser sombrias, e ela só poderia esperar pelo que o dia seguinte traria. A dor da incerteza ainda pairava. Mas Ana não estava sozinha. Finalizando o dia, sentiu uma energia renovada florescer, com a certeza de que, assim como a oração a havia transformado, talvez, quem sabe, a batalha à frente pudesse ensiná-la ainda mais sobre sua força. Assim, ao se preparar para dormir, ela não podia prever que a luta estava prestes a se intensificar de maneiras que nunca imaginou. Ana acordou naquela manhã com um nó na garganta. O sol ainda mal havia raiado, mas a inquietação já corria em suas veias como um rio turbulento. O dia prometia ser mais complicado do que ela poderia imaginar. Ao preparar o café da manhã para os filhos, sua mente se dividia entre lembretes das tarefas diárias e a incerteza sobre como o gerente trataria novamente. Enquanto as crianças se alimentavam, suas risadas contagiantes enchiam a casa de um calor que parecia afastar as nuvens de preocupação. Eles são a minha força, pensou, ao observar o jeito despreocupado de ambos. Mas cada gargalhada também lhe lembrava da guerra que estava vivenciando e como precisava ser um exemplo de coragem. Após deixar os filhos na escola, Ana pegou o caminho da fábrica com o coração acelerado. Assim que entrou, a atmosfera densa e sombria logo a envolveu. Era como se cada empregado sentisse a tensão que pairava no ar, um prenúncio de que algo poderia acontecer. Ana tentou ignorar, focando em seu trabalho. Mas ao avistar o gerente, todos os músculos de seu corpo se contraíram. O olhar dele era como uma tempestade iminente. Quando ele se aproximou, um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Você acha que pode se atrever a falar assim comigo, Ana? A voz dele era baixa, mas cheia de veneno. Ana sentiu o estômago revirar, a adrenalina correndo, mas determinada a não se deixar intimidar, ela levantou a cabeça e respirou fundo. Eu não aceito mais o que você faz com a gente. Todos aqui têm valor e merecem ser tratados com respeito, ela disse, mal conseguindo controlar o tremor na voz. Mas havia uma força dentro dela, uma chama que não se deixaria apagar. E se a sua verdade tivesse poder, o que mais poderia fazer nascer? A raiva no olhar do gerente era palpável. Você terá que aprender a se comportar, ou as consequências virão, ele afirmou, com um sorriso sarcástico que a deixava inquieta. Naquele momento, Ana hesitou. Estava pronta para lutar, mas o que isso custaria? A dúvida passou como raio em sua mente. Quando o dia começou a se desenrolar, o clima continuou pesado, mas Ana se sentia mais confiante a cada novo desafio. Ela trocou ideias com os colegas, recebeu apoio de outros funcionários, e a conversa de um possível movimento de resistência se espalhou entre eles, como fogo que se alastra. Aos poucos, o medo foi se transformando em união, e uma esperança coletiva começava a surgir. Ao final do expediente, Ana se dirigiu ao banheiro. Olhando para o espelho, a imagem dela refletia uma mulher diferente. Ela viu a faísca de determinação em seus olhos, mas também um vislumbre de preocupação. E se tudo isso não for suficiente? E se ele decidir se vingar? As perguntas a atormentavam, mas ao sair, uma colega segurou seu braço e disse: Ana, você é a nossa voz. Não desista agora. Naquele instante, algo dentro dela se solidificou. A luta estava apenas começando e, mesmo em meio ao medo, havia um propósito mais profundo pulsando. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida persistia. O que o gerente faria se sentisse que o terreno lhe escapava das mãos? Ao adormecer naquela noite, Ana sentia a pressão aumentando. Ela não sabia se estava apenas se preparando para uma batalha ou se realmente estava a caminho de uma guerra. E, enquanto seu coração pulsava com novas feridas, a única certeza que tinha era a de que a história estava longe de terminar. Mais desafios a aguardavam. Afinal, toda luta traz à tona não apenas o que temos de melhor, mas também a sombra do que temos a perder. A verdadeira batalha havia apenas começado. Ana acordou naquela manhã com um peso maior no peito. O remorso e a determinação se misturavam, deixando-a com a sensação de estar à beira de um precipício. Ela sabia que, hoje, tudo poderia mudar. A conversa no banheiro, o apoio dos colegas, tudo pulsava em sua mente como um mantra. Eu sou a voz deles, sussurrou para si mesma enquanto se vestia na fábrica. O clima estava tenso, ainda carregado daquela tensão inexplicável. O olhar do gerente parecia mais ameaçador do que nunca. Assim que ela entrou no setor, ele a viu e imediatamente seu sorriso se desfez em uma expressão de desprezo. A atmosfera ficou pesada e os sussurros dos colegas pararam. Ana respirou fundo e caminhou em direção à sua mesa, decidida a não se deixar intimidar. O dia se arrastou lentamente, com cada minuto prolongando a ansiedade. Quando a hora do almoço finalmente chegou, Ana percebeu que não era só ela que estava apreensiva.
Uma pequena reunião havia sido marcada na sala de descanso, um encontro onde os colegas estavam prontos para discutir ações a serem tomadas. Ana sabia que aquele poderia ser o momento crucial de sua luta. Precisamos unir nossas vozes, começou um dos operários, sua voz tremendo de emoção. Não podemos mais aceitar esse medo que nos consome. As palavras ecoaram pelas paredes, e Ana sentiu um frio na barriga. Essa era a hora de agir. A cada depoimento a atmosfera ficava mais eletrificada. As histórias de humilhação e medo, de tentativas de enfrentar o gerente, criavam um monte de coragem e determinação entre eles. Ana percebeu que cada colega tinha suas lutas, suas razões para querer lutar. A força de todos ali reunidos se transformou em combustível para sua própria decisão. Vamos nos reunir e fazer isso juntos. Ana exclamou, seus olhos cintilando com a paixão que tomava conta dela. Não somos só números nessa fábrica. Temos vidas, sonhos e merecemos respeito. As palavras saíram com uma força que ela não sabia que possuía, como se uma luz interna tivesse sido acesa. O grupo começou a murmurar, alguns assentindo com a cabeça, outros trocando olhares de aprovação. O que antes parecia um sonho distante agora se tornava realidade. A ideia de uma união, de um movimento conjunto, preenchia o espaço com a energia que Ana sabia que era essencial para mudar tudo. Havia uma força maior ali. Por um breve momento, ela se sentiu como se pudesse desferir um golpe capaz de derrubar as barreiras. Mas a adrenalina logo deu lugar à dúvida. E se o gerente não apenas retaliar, mas decidir demitir alguns deles? Os riscos eram grandes e a realidade poderia ser cruel. Essas perguntas invadiram sua mente como sombras indesejadas, mas ela não sussurraria a precariedade da situação. Precisamos agir agora, insistiu um colega. O medo nos impede de avançar. A determinação nas palavras dele era contagiante. O corpo de Ana estava repleto de energia, e cada segundo parecia um lembrete de que esta batalha era agora ou nunca. Enquanto o encontro se desenrolava, um aviso em seu celular a interrompeu. A mensagem parecia simples, mas o coração dela disparou. Reunião com a diretoria às 16 horas. Uma possibilidade, uma oportunidade, que poderia mudar tudo. Aquele momento não poderia ser melhor. Precisamos nos preparar, disse Ana, fazendo um gesto para que todos se calassem. Seus olhos brilhavam de empolgação. O próximo passo estava diante dela, e essa era a chance de mostrar aos que detinham o poder que a união era mais forte que qualquer tirania. E enquanto o grupo se dispersava, uma sensação de esperança misturada com apreensão a envolveu. A batalha se aproximava, mas Ana sabia que havia um chamado maior à sua frente, algo que era digno de toda a coragem que ela poderia oferecer. Quem é que vencer a disputa pela honra? E qual seria o preço a ser pago por essa força coletiva? A resposta estava prestes a ser revelada. Ana sentia o coração pulsar na garganta enquanto as horas passavam lentamente. Cada tic-tac do relógio na parede se arrastava com um peso que parecia insuportável. Quando finalmente o ponteiro dos minutos se posicionou no número 16, um misto de emoção e medo tomou conta dela. Era a hora da reunião com a diretoria, e o pensamento de que sua vida e a de seus colegas poderia mudar ali a deixava em estado de alerta. Os colegas de trabalho cercavam, e a energia estava às alturas. Ela viu rostos conhecidos carregados de esperança. O medo que antes os mantinha silenciosos agora se transformava na força que os unia. Ana inspirou fundo e desvinculou-se um pouco daquela pressão. Em meio à adrenalina, uma certeza abraçava. Não era apenas sobre ela, e sim sobre todos. Vai dar tudo certo, disse Carlos, um operário que frequentemente compartilhava risadas no intervalo. Estamos juntos nessa, Ana. Suas palavras selaram naquele momento a união que eles estavam construindo. A lembrança da luta de cada um deles ecoava em sua mente, e essa força coletiva era um combustível inexaurível. Ao chegarem à sala da diretoria, o ar estava denso. Ana percebeu a mesa longa, cheia de diretores com expressões impassíveis. Os olhares não eram amigáveis, havia um distanciamento, uma barreira a ser atravessada. Ela se sentou e sentiu os olhos de seus colegas em suas costas, esperançosos e confiantes. Precisavam dela. Após o chefe da diretoria iniciar a reunião com relatos sobre os lucros crescentes da empresa, Ana decidiu que era hora de agir. Com um toque firme em sua coxa para se acalmar, ela levantou a mão e, em meio ao discurso, interrompeu. Desculpe, mas precisamos falar sobre as condições de trabalho na fábrica. O silêncio foi como um trovão, e todos os diretores a olhavam com uma mistura de surpresa e desdém. Os operários estão assustados. Não podemos mais viver com medo. É hora de tratar a todos nós como seres humanos, e não como máquinas.
As palavras dela flutuaram pela sala, penduradas em um silêncio tenso. Ana viu os olhares de seus colegas, cheios de expectativa, e esse apoio a fortificou. Os diretores começaram a murmurar entre si. A tensão se intensificou, como se um campo elétrico estivesse presente entre eles. O gerente, tão conhecido por seu desprezo, finalmente quebrou o silêncio com uma voz gélida. E se isso não for possível? E se a empresa não puder atender aos seus pedidos? Ana estava prestes a responder, mas algo dentro dela hesitou. E se ele estivesse certo? E se a luta que estavam travando se mostrasse em vão? Uma parte de sua coragem começou a vacilar, mas outra parte, mais forte, gritou mais alto: temos que tentar. Com determinação renovada, ela olhou nos olhos dos diretores e completou: estamos pedindo por uma mudança. Uma mudança que deve ser feita, mesmo que isso signifique ter que nos unir e lutar mais do que nunca. Precisamos de respeito e dignidade. Os murmúrios que se seguiram não passaram despercebidos. O diretor ao lado do gerente levantou uma sobrancelha, claramente interessado, e um dos operários começou a sussurrar em voz alta o que muitos sentiam: é nosso direito. Não podemos aceitar menos. Ana viu uma centelha brilhar nos olhos de seus colegas. Aquela chama de luta acesa poderia transformar não apenas o ambiente da fábrica, mas suas vidas por inteiro. No ar, pairava uma possibilidade palpável, mas o olhar do gerente permaneceu como um bloqueio. Acho que vocês subestimam as consequências de uma ação como essa, disse ele, o desprezo ainda evidente. Posso garantir que isso não terminará bem. As palavras dele ressoaram como uma maldição, mas Ana estava decidida. Nesses próximos dias, as vozes que antes eram silenciadas, agora ecoariam mais alto, e ela não estava disposta a recuar. Ainda assim, no fundo, uma questão pairava. Estariam eles prontos para enfrentar a tempestade que viriam por conta da decisão que estavam prestes a tomar? O que a manifestação da verdade e da coragem iria desencadear? As rodadas de discussão estavam apenas começando e, enquanto Ana se preparava para o que vinha pela frente, uma nova mensagem instalou-se em sua mente. Quando a verdade se ergue, o silêncio se desfaz. E a partir dessa verdade, tudo poderia mudar. A reunião continuou, mas Ana mal conseguia prestar atenção. Os diretores trocavam provocações sutis, enquanto a tensão no ar crescia como uma tempestade prestes a se desenrolar. Cada palavra impertinente lançada por eles era um lembrete da hierarquia desproporcional que existia entre os operários e os que comandavam a fábrica. A energia de luta que antes pulsava no peito de Ana agora se misturava a um medo palpável. Carlos cutucou Ana levemente, tentando, com um sorriso nervoso, trazer um pouco de leveza. Fica tranquila, Ana. A gente trouxe essa luta até aqui. Vamos sair vitoriosos. Ele disse, mas Ana podia ver a preocupação em seus olhos também. Ela sabia que todos ali estavam envolvidos em algo maior do que eles mesmos imaginavam. No entanto, o modo como os diretores se comportavam aumentava sua inquietação. Era claro que não estavam dispostos a ouvir. Foi então que um outro diretor, mais jovem, levantou a voz e interrompeu a discussão. Você quer saber o que não vai terminar bem? Ele começou. É essa atitude de confrontar a diretoria. O que está em jogo aqui não é apenas a nossa reputação, mas a sobrevivência da empresa. Aquelas palavras cortaram como uma faca. Ana sentiu uma onda de raiva e impotência. O jovem diretor, com seu tom autoritário, tentava deslegitimar a dor que haviam carregado por tanto tempo. Mas ao mesmo tempo, em seu coração, uma chama começava a se acender. E se eles só estavam assustados com a pressão que estava prestes a se desvelar? Precisamos conversar sobre o que está acontecendo aqui de fato, ela respondeu, tentando manter a voz firme. Não tem apenas números em suas planilhas, mas pessoas com famílias, que saem de casa todos os dias com medo de não voltar. Nós não somos apenas um número. O clima ficou tenso novamente, e Ana percebeu que a sala se tornará um campo de batalha. Os colegas de trabalho ao seu lado começaram a se manifestar, levantando preocupações que foram reprimidas por tanto tempo. A cada palavra que era dita, a união entre eles se tornava mais forte. O medo começou a ser trocado por uma determinação que nenhum deles sabia que existia. Um dos diretores, visivelmente incomodado, tentou encerrar a discussão. Se não pararmos com isso agora, não haverá retorno. O que querem de verdade? Sua voz ecoou, novamente carregada de desprezo. Ana, respirando fundo, percebeu que estava na hora de expor sua real visão. Queremos um ambiente de trabalho seguro. Queremos ser ouvidos. Estamos aqui para lutar pela nossa dignidade, e esse é um aspecto não negociável. Sua voz soou firme e retumbante.
Aquela era uma verdade que não apenas ela, mas todos ali experimentavam. O olhar dos diretores mudava entre surpresa e desdém. Mas a plateia do lado de fora não estava apenas ouvindo, estavam também sentindo. Era um momento que poderia ser decisivo. Gerente, com um ar de desprezo, assistia a cena em silêncio. O que seria o próximo passo? Ana só conseguia imaginar quão profundo poderia ser o burburinho dentro da fábrica. O que aconteceria se a coragem deles realmente se tornasse um clamor conjunto? E se essa energia transformadora se espalhasse além daquela sala? Enquanto na sala as energias colidiam, Ana sentiu que, de algum modo, a vitória já estava começando a se desenhar. A mudança que parecia tão distante agora pulsava como uma chama viva. Mas estaria ali a tempestade que todos temiam, prestes a desabrochar? Ao pensar nisso, uma pergunta surgiu em sua mente. Até que ponto eles estavam dispostos a ir por suas convicções? As respostas que aparecessem nas próximas discussões poderiam ser tão fundamentais quanto a luta que já arquitetavam. O que estava por vir enchia o ar de um misto de expectativa e temor. A tensão na sala era quase palpável. As palavras de Ana ecoavam enquanto seus colegas pareciam tomar coragem. Cada vez mais, ela percebeu que as vozes, que até então foram silenciadas pelo medo, estavam se entrelaçando como um coro poderoso. Olhares se encontraram, sorrisos nervosos começaram a surgir, e a esperança começava a brilhar nos rostos cansados. "Vamos fazer isso juntos", gritou uma operária do fundo, sua voz ressoando como um chamado à ação. A sala, que antes era um campo de batalha silencioso, agora irradiava determinação. O jovem diretor, antes tão confiante, parecia surpreso com a onda de resistência que estava se formando. "Vocês não são apenas números", gritou outro operário, enquanto o clima em seu olhar refletia a força de anos de dor e frustração. Ana estava chocada com a força que aquele momento tinha desenhado. Aquela reunião, que ameaçava ser um espaço de domínio e opressão, agora se transformava em um testemunho da resiliência da classe trabalhadora. Um dos diretores, completamente perdido em meio à confrontação, levantou-se abruptamente. "Isso não vai acabar bem. Vocês estão fazendo um grande erro. Não acreditam na força que temos para quebrar suas reivindicações?" Sua voz soou fraca, como se a indignação estivesse se esvaindo a cada palavra. Ana, agora com o coração acelerado, tomou coragem e decidiu responder ao diretor. "Nós não pedimos permissão para exigir o que é nosso por direito. Estamos aqui para lutar pelas nossas vidas. Não podemos mais ficar calados." Ela sentiu um calor indescritível ao dizer aquelas palavras. A sala parecia vibrar com a energia que emanava do seu interior. As vozes de apoio foram se multiplicando, até que se tornaram um verdadeiro clamor. A atmosfera estava em ebulição, e cada operário ali presente sentia que o momento era seu. "Fora com eles! Queremos respeito!" Gritaram em uníssono. O eco da determinação deles reverberou como um tambor ressoante naquelas paredes frias e impassíveis. Era como se a fábrica, que sempre tinha sido um símbolo de opressão, estivesse agora prestes a se transformar em um baluarte de liberdade. Mas enquanto a euforia tomava conta, uma sombra pairava sobre Ana. E se tudo aquilo fosse em vão? E se a repressão tornasse a situação ainda mais insustentável? O que aconteceria se a empresa tomasse uma decisão drástica como retaliação? Essas perguntas a atormentavam, mas, de alguma forma, sabiam que não podiam hesitar agora. E naquele momento, um pensamento cruzou sua mente. E se eles fizessem algo para desacelerar nosso movimento? Como poderíamos nos proteger? A sala começava a consternar-se enquanto Ana tentava ponderar as implicações daquela luta crescente. A voz dela, antes tão firme, agora tremia levemente na incerteza da resposta. Ela olhou ao seu redor e viu que seus amigos, agora com rostos determinados, também estavam prontos para enfrentar o que viesse. Cada um deles era prova viva de que o medo estava sendo superado pela união. O gerente, percebendo a pressão crescendo, decidiu agir e interrompeu a conversa. "Chega! Isso não levará a nada. Se não pararem agora, vão se arrepender." Suas palavras poderiam ser uma ameaça disfarçada, mas àquela altura, Ana sabia que não poderia permitir que ele os intimidasse. "O que nos faz arrepiar é a força de a gente estar junto. E nós não estamos parando aqui. A luta é nossa, e aqui ninguém é deixado para trás." Ana exclamou, como se soubesse que a vitória não era apenas possível, mas inevitável. Com a adrenalina pulsando, um novo pacto havia sido selado entre os operários. A luta deles estava prestes a alcançar novas alturas, e enquanto o calor do momento inundava a sala, Ana sabia que grandes transformações estavam apenas começando. Mas, no fundo, outra questão começou a se formar.
Até onde iriam para proteger essa união? O que está por vir poderia mudar tudo. Um levante iria se formar dentro e fora da fábrica, e a verdade seria revelada de maneiras que eles nunca imaginaram. Que consequências isso traria para eles? Os gritos ecoavam ainda na mente de Ana. A pressão estava insuportável. A sala antes tão opressiva agora pulsava com o som de vozes unidas, e a energia parecia criar uma bolha de proteção em torno deles. Olhando nos olhos de seus colegas, ela viu a luz da esperança refletida em cada um deles, mas também o peso das incertezas e medos que a luta acarretava. Precisamos agir imediatamente, disse um operário mais velho, um dos veteranos da fábrica, que sempre oferecia conselhos sábios. Se vamos nos expor, precisamos estar prontos para tudo. Não podemos dar a eles uma chance de usar o nosso próprio medo contra nós. Os olhos dele brilhavam, mas havia uma tristeza sutil por trás daquela esperança. Era uma lembrança de uma luta que ele conhecia bem. Ana concordou. Sim. Vamos conversar sobre como podemos nos proteger. Não podemos permitir que as ameaças deles nos façam recuar. Precisamos planejar nossos próximos passos. A sala estava agora envolta em discussões fervorosas. Pessoas se reuniram em pequenos grupos, murmurando planos e estratégias. A força estava ali, ainda pulsando, mas agora precisava ser focada. Enquanto o murmúrio crescia, Ana começou a sentir que era hora de transformar a energia em ação. Escutem, se vamos ser ouvidos, precisamos que mais pessoas se juntem a nós. Vamos criar um comitê, algo que represente todos nós e nossas demandas. Propôs, sua voz firme como nunca. As cabeças começaram a acenar em concordância. A ideia do comitê gerou mais empolgação. Ana viu sorrisos surgirem novamente, acompanhados de um brilho renovado. Eles precisavam de uma voz coletiva, algo que colocasse suas demandas em um papel e, mais importante, em ação. Cada um ao seu redor parecia repleto de um espírito de luta renovado, como se tivesse encontrado uma nova forma de caminhar. Mas dentro de Ana, havia uma turbulência crescente. A nova responsabilidade que pesava sobre seus ombros estava se tornando mais clara a cada instante. E se eu falhar? E se não conseguirmos a união necessária? Pensou. O desejo de proteger e guiar seus colegas era maior que qualquer medo, mas as inseguranças a assombravam. A reunião prosseguiu, e quando finalmente decidiram a formação do comitê, a energia era contagiosa. Cada escolha parecia um passo em direção à liberdade. Todos estavam prontos para lutar, cada um expressando seu compromisso de maneiras diferentes. Havia uma alegria palpável, mas também uma preocupação silenciosa do que estava por vir. Conforme a reunião chegava ao fim, um dos operários, conhecido por seu jeito sereno, falou com calma. Lembrem-se, unidos somos mais fortes. Que qualquer tempestade que venha, mantenhamos a fé uns nos outros. Por mais difíceis que sejam os caminhos, temos que acreditar que a mudança é possível. As palavras dele cortaram o ar carregado, e uma onda de aceitação e apoio percorreu a sala. Ana se sentia mais forte, mas ainda havia uma interrogação em sua mente. Que perigos os aguardavam? O caminho da luta não era só empolgante, mas também arriscado. Ela sabia que as retaliações poderiam vir rapidamente, e o que quer que estivesse se aproximando parecia ameaçador. Apesar de todo o fervor. Com um olhar determinado, Ana e os outros começaram a se dispersar. Ela vislumbrou o futuro, não como um cenário de triunfo fácil, mas como um campo de batalha por seus direitos. O desafio estava apenas começando, e a próxima fase não prometia ser nada simples. Logo, eles teriam que decidir até onde estavam dispostos a ir por aquilo que acreditavam. O que estava prestes a acontecer poderia decidir o destino de todos eles. A luta verdadeira começaria agora. Será que eles estariam prontos quando a hora de agir chegasse? Ana acordou naquele dia com o coração acelerado. A reunião com a diretoria estava marcada para a tarde, e a antecipação ardia em suas entranhas. O que parecia um sonho estava prestes a se tornar realidade. Juntamente com seus colegas, havia criado um comitê. Pela primeira vez, sentia que suas vozes, antes ofuscadas pelo medo, ecoariam com força. Na fábrica, a atmosfera era elétrica. Ana percebeu que havia um novo brilho nos olhos de seus colegas. Todos estavam cientes do que estava em jogo, e o clima de união que se formou era palpável. Ela se dirigiu à sua mesa, tentando ignorar a tensão que se acumulava. O novo gerente tinha disparado uma série de rumores ameaçadores nos últimos dias, mas o apoio dos amigos enchia seu coração de determinação. Quando o relógio atingiu a hora marcada, Ana e os membros do comitê marcharam até a sala da diretoria com passos firmes, a coragem pulsando como um mantra em seus corações.
Assistiram enquanto o chefe da diretoria se acomodava em sua cadeira, cercado por outros diretores que pareciam prontos para duvidar de suas reivindicações. Estamos aqui para falar sobre condições de trabalho na fábrica, Ana começou, a voz firme apesar do nervosismo que tentava se instalar. Nosso pedido não é apenas por melhorias, é por dignidade. Queremos ser ouvidos. Frente àqueles rostos frios, a sala parecia silenciosa, mas por dentro, Ana sentia a energia de seus colegas atrás dela, como combustível para sua determinação. O gerente a interrompeu, com um sorriso sarcástico nos lábios. Isso é um exagero, Ana. A fábrica está indo bem. Qualquer mudança pode afetar nossos lucros. Ana respirou fundo. Não somos apenas números nas suas planilhas. Temos famílias, vidas, e merecemos ser tratados com respeito. As palavras saíram como um grito de guerra, fazendo com que alguns diretores trocassem olhares surpresos. Um dos colegas de Ana, que estava ao seu lado, levantou a mão. Precisamos de um ambiente seguro. Estamos aqui para trabalhar, não para viver com medo. O apoio mútuo era explosivo. A indignação dos operários, antes silenciosa, agora formava um coro que ecoava na sala. O diretor mais jovem tentou desmerecer os apelos, mas Ana não estava disposta a recuar. Entendemos que querem lucro, mas a mudança começa nas pequenas coisas. Se não tratarmos uns aos outros com dignidade, não haverá sucesso a longo prazo. A firmeza de suas palavras fez com que a sala ficasse em silêncio. Durante alguns minutos, eles discutiram. Ana falava e ouvia os colegas, que também impunham a força de seus corações. Quando a discussão parecia chegar a um impasse, Ana teve uma ideia. E se organizássemos uma votação sobre as principais melhorias desejadas? Que tal darmos voz a todos os colaboradores? Para que a diretoria possa entender diretamente o que estamos enfrentando. Percebeu que esse poderia ser um ponto crucial. A proposta foi acolhida com aplausos, e os diretores hesitaram. O ar estava pesado de tensão, mas a mensagem de união e respeito finalmente deteriorava a barreira que antes parecia invencível. Gerente, sentindo seu controle desgastado, interveio. Vocês estão brincando com fogo. Isso pode levar a demissões em massa. E se perderem seus empregos? Sua ameaça ecoou na sala, mas, em vez de amedrontar, acendeu uma chama de determinação nos operários. Nós podemos enfrentar as consequências juntos. Gritou outro colega. A sala ressoou em concordância, incontáveis vozes se unindo em um clamor de resistência. Ana olhou ao redor e viu rostos decididos. Eles estavam prontos para lutar. O medo havia sido reduzido a cinzas. A reunião se encaminhou para o fim, mas a atmosfera pulsava com uma nova esperança. Ao sair, Ana sentiu um misto de satisfação e apreensão. Uma batalha tinha sido vencida, mas a guerra estava longe de terminar. Ao chegar em casa, o sorriso de seus filhos a recebeu como um abraço caloroso. Ela os envolveu nos braços, deixando que o amor e a coragem que encontrara durante o dia se entrelaçassem às memórias que construíam juntos. Sabia que, independentemente do que aconteceria, tinha os filhos e uma luta pela dignidade em que vou dar ampará-los. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Ana fechou os olhos e fez uma reflexão silenciosa. Ela sabia que a luta apenas começara, e o caminho à frente seria desafiador. Mas dentro dela, uma nova energia queimava. Não estava sozinha, e sua voz poderia ser a faísca a acender a mudança. Hoje é o primeiro dia de uma nova jornada, pensou, reconfortando-se. E assim, com esperança renovada, Ana adormeceu, pronta para encarar o que quer que o amanhã trouxesse. E aí, já sabe o que fazer? Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a levar essas histórias adiante. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão incrível. Você precisa mostrar seu apoio agora.